Quais as formas de você demonstrar credibilidade para o seu cliente? De você ter essa credibilidade para o seu cliente? Eu separei alguns pontos aqui para você que são muito importantes para que você possa anotar e usá-los para você fazer a sua contratação. Como você quer a estrutura do seu escritório? Você vai advogar de forma individual? Você advoga em sociedade? Como é que é a sua forma de advogar? Durante os meus 18 anos lecionando, sempre eu explico para os meus alunos que eles vão ter a opção de escolher se eles querem advogar sozinhos, se eles vão ter a sociedade, mas de uma forma ou de outra eles vão ter que seguir o mesmo padrão, o mesmo caminho. De formas diferentes, mas seguindo um rito, um procedimento de atendimento para que você possa gerar conexão com o seu cliente, demonstrando assim a capacidade que você tem de atender ele, de poder advogar para ele, defender todos os interesses que ele possa ter. A sociedade é diferente de parceria. Eu já mencionei em outras postagens minhas que você pode ter uma sociedade, você pode advogar individualmente, mas independentemente de qualquer jeito, você pode também ter parcerias naquelas ações, naqueles assuntos que você não é especialista ou que você não atua. Isso gera também renda para o seu escritório. Então, você pode até ter uma estrutura simples. E o que significa essa estrutura simples? Já postei também que você pode ter um escritório dentro da sua casa, uma sala dentro do seu quarto e poder advogar, começar a advogar e ganhar, faturar da mesma forma. Porque desta maneira os seus atendimentos serão virtuais. Mesmo que você precise de um escritório físico, de um atendimento físico, onde você possa divulgar pelas redes sociais, pelo Google Ads, as suas formas de divulgação do seu escritório, do seu trabalho, do seu serviço, você pode, por exemplo, alugar uma sala por hora, as chamadas coworks ou escritórios virtuais que têm apenas o endereço fiscal. Ali eles têm também toda uma estrutura, você pode procurar na sua cidade se tem essa possibilidade, se tem esse tipo de atendimento, para que você possa alugar por horas, ok? Então é uma forma também de você também advogar e você fazer um atendimento presencial para o seu cliente. Então, você precisa de um celular, você precisa de um computador, você precisa de uma impressora e você precisa de uma internet boa, para que você possa também fazer as suas audiências. Olha só, a estrutura do escritório de advocacia, para você poder advogar, começar a faturar, é bem simples. Ela não exige muita coisa. Por quê? Porque a nossa advocacia está assim, está muito mais moderna. É diferente de você ter que um dentista, um médico, que precisa de uma estrutura maior, dependendo da sua especialidade. Mas você, sim, advogado, seja qual for a sua área de atuação, e aqui nós já falamos que você vai precisar de algumas áreas que façam caixa rápido, já foi matéria das nossas conversas anteriores, mas que você pode sim advogar tranquilamente. Se você optar por um sistema de gestão de escritório, você poderá também facilitar um pouco. Por quê? Porque através desse sistema de gestão de escritório, qualquer programa jurídico, você vai ter acesso ao cadastro de clientes, uma procuração após esse cadastro, uma declaração de insuficiência econômica, se precisar, um contrato, todos eles estão hoje em dia totalmente previsíveis dentro de um sistema gerencial, mas não é obrigatório. Isso também não vai impedir você de advogar. Você pode fazer a procuração dentro do Word, o contrato dentro do Word, a declaração, se precisar, dentro do Word, que vai funcionar da mesma forma. Apenas é a questão da agilidade, porque esses programas a gente sabe que geram custo, mas com o passar do tempo, claro, com todos os clientes que com certeza virão, você precisará um dia, mas não de imediato, tá bom? Mas você precisa então ter uma internet boa, que com o celular você vai poder atender seu cliente perfeitamente via internet. Ele te localizou
pelo Google, ou ele te localizou, entrou em contato via WhatsApp, ou ele foi indicado, ele também poderá ter acesso aos seus serviços. E basta ele ter um e-mail, porque com a procuração você pode preencher no seu escritório, enviar para ele a procuração, o contrato. Se ele pode, então, imprimir, assinar todos os documentos e bater uma foto e enviar para o seu WhatsApp, para o seu e-mail da mesma forma. Uma outra maneira que você tem possibilidade de agilizar esse atendimento é através de uma autenticação de assinatura. Hoje nenhuma assinatura precisa ser reconhecida a fibra, mas basta você ter um sistema que autentique a assinatura dele, ou que ele possa assinar virtualmente os documentos necessários, contratos, procuração, declaração, quando necessário, e enviar novamente para você, apenas clicando em cima, o próprio sistema envia para você. Se não, ele na casa dele vai imprimir, vai assinar, bater foto e enviar para você. Tudo isso você vai passando passo a passo para o seu cliente, vai demonstrando para ele a sua organização, e organização gera credibilidade. Olha, meu advogado é muito organizado, meu advogado ele se atenta a detalhes. Se ele faz assim já no começo, com certeza a minha ação vai estar em boas mãos, e isso então já gera uma credibilidade para você. Feito todos esses documentos que você precisa, e ele vai poder te enviar então por e-mail, você já está apto para poder advogar para ele. Todos os dados que você precisa do seu cliente para você confeccionar. O RG, o nome completo dele, com RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, tá? Quando, por exemplo, e em especial, quando você vai precisar pedir uma declaração de pobreza ou de insuficiência econômica, quando vai pedir a justiça gratuita para ele, o juiz, com toda a certeza, e é bom você já pedir para ele, para você não perder tempo. É comum, às vezes, advogados entrarem com ação, pedir a justiça gratuita, quando não paga custas do fórum, e não juntar o documento. Nossa justiça está demorada, excesso de processos, falta de funcionário e assim por diante. Nós já somos cansados de ouvir isso. Então a estrutura não muda e não vai mudar nunca. Houve uma certa agilidade quando os sistemas de internet, quando a justiça passou a ter 100% dos processos virtuais, isso te facilitou até o acesso ao processo, né, e protocolos pela internet, tudo virtual, mas não quer dizer que o despacho do juiz é rápido, que as decisões são rápidas. Os procedimentos são os mesmos, porque o número de processo é o mesmo. Então, quanto a isso, não mudou em nada. Então, se você perder tempo não juntando o documento, na qual o juiz, ao invés de despachar imediatamente inicial, determinar a citação ou dar uma tutela de urgência que você precisa, ele vai mandar você emendar inicial juntando os documentos para ele deferir ou indeferir a justiça gratuita, e aí você vai perder nada 4 meses aí do processo. Então o seu cliente está te contratando para tentar agilizar, resolver um problema para ele, você está sendo contratado para isso, então você tem que já prever essa situação, já pedir a justiça gratuita e já falar para o cliente: olha, a justiça gratuita é deferida com sua renda ser inferior a 2 ou 3 salários mínimos, depende do estado, de renda. Se você tiver mais que isso, não adianta, vai ter que pagar as custas iniciais do processo, aquelas custas que você vai verificar junto ao fórum do seu estado, junto ao fórum da sua cidade, do Tribunal de Justiça do seu estado. Então, não perca tempo. Se a pessoa ganhar mais que o valor está passando do teto da justiça gratuita, já diga para ele de imediato qual o valor das custas. Quando eu falo custas, você sempre tem que usar um linguajar simples, tá, para o seu cliente. Por quê? Para ele entender. Eu geralmente falo taxa. A taxa do fórum é do fórum, não é minha. Você tem que pagar diretamente com um boleto bancário que vai do fórum, encaminha para ele, ele paga e fica lá determinado, bem caracterizado, que esse valor é do Tribunal de Justiça do seu estado. Isso vai poupar
muito tempo nessa nossa justiça que é lenta, tá? Por aqueles motivos que eu já mencionei. Muito bem, você também vai pedir para o seu cliente todos os dados de qualificação que ele tenha da parte adversa, do requerido, da requerida, né, o nome completo, do estado civil, se ele souber, o RG, o CPF, se ele souber, e aí depende muito de cada ação. Eu estou mencionando aqui, por exemplo, uma situação de uma ação civil, tá bom? Então esse é o padrão. Quanto mais informações você preencher do seu cliente, melhor. Naquele primeiro atendimento, você vai estar pedindo, olha, você é casado, tem filhos, onde você trabalha, tá? Qualquer informação que você puder ter dele a mais é melhor, porque isso vai gerando uma conexão. Assuntos em comum podem trazer essa conexão, essa empatia, e aí vai fechando na contratação, que é o destino dessa nossa conversa, tá? Tudo isso que eu estou dizendo aqui é para facilitar o teu atendimento, demonstrar para o seu cliente que você tem preocupação com o caso dele, que você é um profissional organizado, que você vai criando conexão com ele, vai criando empatia, ainda mais quando se chegar num assunto de interesses comuns. Futebol, política e assim por diante, você vai acabar encontrando esse assunto na conversa inicial com ele, tá bom? Uma pergunta, ou uma conversa, melhor dizendo, já quebra-gelo que a gente menciona, que é aquela conversa que você vai perguntar como vai, tudo bem, e a família, onde você mora, vai tirando as informações para você ter mais detalhes do seu cliente e ter essa empatia, esse rapport, que é importantíssimo para fechar o contrato. Lembre-se, estou preparando você para o desfecho final, que vai ser a formação desse contrato, a confecção desse contrato para você, tá bom? Temos também alguns gatilhos mentais que você vai colocando. Eu já mencionei o rapport, que é a empatia, a conexão com o cliente, e nós temos, por exemplo, a antecipação. Cada ação, é importante que você anote isso, cada ação que você tenha, você explique para o seu cliente detalhadamente cada passo do processo. Desde o atendimento dele, o protocolo da ação, a distribuição da ação, quando vai despacho para o juiz, vai concluso, né, vai para a mesa do juiz, mais uma vez usando das palavras simples, vai para a mesa do juiz para que ele decida inicialmente determinando a intimação. Citação é uma palavra que às vezes as pessoas não sabem, mas citação, intimação, você menciona para o seu cliente, é uma forma da parte adversa do requerido, daquele, vou colocar entre aspas aqui, inimigo comum que a partir de agora vocês têm, tomar ciência que existe um processo contra ele. Então essa é a intimação, que pode ser por oficial de justiça, pode ser por AR, e isso também vai influenciar na taxa, né, do fórum, nas custas do fórum, porque por oficial de justiça é um valor, aí vai depender do endereço, da distância e assim por diante, ou por AR, que também vai comprovar que ele teve ciência do processo, tá bom? Então cada detalhe, cada procedimento você explica para o seu cliente, porque você vai estar antecipando já as ações que irão ocorrer no processo, todos os procedimentos que vão ocorrer no processo, tá? Depois e você já explica também para o seu cliente que depois que ele for citado, intimado, tiver ciência do processo, o requerido vai ter a possibilidade de apresentar defesa. Alguns clientes não entendem, e você é dever do advogado explicar isso para ele, por mais que pareça óbvia a situação, óbvio o direito do seu cliente, ele tem, a parte contrária tem direito a apresentar defesa. E vai ter um prazo para isso, tá bom? E aí você, dentro do teu processo, dentro do teu procedimento, se é no juizado, se é a justiça comum, enfim, dependendo da tua área que você vai estar atuando, vai ter direito à defesa e você, após essa defesa, vai apresentar a manifestação, a defesa dele. Após a apresentação da defesa do réu, é importante que você chame novamente por videochamada, por videoconferência, presencialmente, o teu cliente no teu escritório,
para que vocês possam analisar conjuntamente essa defesa. Às vezes você pode até mandar para ele por e-mail, pelo WhatsApp, algum meio de comunicação, para que ele leia, tá bom? E depois venha a ter um encontro ou por vídeo atendimento, para que ele possa explicar para você e vocês discutirem conjuntamente qual foi a defesa, quais assuntos foram apresentados, quais as provas foram apresentadas pelo requerido. É importante porque você vai manter o seu cliente informado. Umas grandes reclamações dos clientes para os advogados, para com os advogados, é justamente a falta de informação. E você não pode adivinhar qual seria o posicionamento dele, em nenhum momento. Tá? Você não pode adivinhar qual é a situação. Pode ser, por exemplo, que o teu cliente tenha explicado, mas deixado de apresentar alguma prova ou deixado de apresentar algum detalhe do processo que é importante e que, com a defesa apresentada pelo requerido, você vai poder se manifestar de uma forma mais objetiva e mais clara, mais certeira, quando ele te apresentar essa manifestação dele juntamente com você sobre a defesa do requerido. Então é importante que você tenha também esse acompanhamento do seu cliente. Veja, você vai estar se precavendo de uma surpresa ruim no processo. Porque se você apresentar uma defesa qualquer, o cliente pode falar, pois é, doutor, mas o senhor não me chamou? O senhor poderia ter me chamado e eu teria explicado sobre a defesa dele. Então, nada é tão óbvio que não possa ser melhor explicado pelo seu cliente. Tudo bem? Muito bem, e aí, após a sua manifestação, o próximo passo, você explica para o seu cliente, vai ser o juiz determinar, provavelmente, se não for assunto só de direito, determinar uma audiência de conciliação e instrução do processo. E aí é importante que você peça para o teu cliente já todas as provas que ele tenha. Lá no primeiro atendimento que você fez, você já peça para ele, conforme for a narrativa dele, dos fatos, do caso dele, você já vai questioná-lo sobre as provas que tem. Direito sem prova não serve para nada. Direito sem prova não serve para nada. Você precisa provar. Se o seu cliente tem direito a receber, ele tem que provar através dos documentos pertinentes o crédito que ele tem. E assim por diante em todas as causas. Prova sem fundamento, ou uma prova mal feita também não resolve, mas uma prova bem feita, uma prova bem direcionada dentro dos autos, ela vai te resolver o processo. E quem tem essa prova é o cliente. Quem tem essa prova é o cliente. Quem tem o nome das testemunhas é o cliente, o endereço das testemunhas é o cliente, porque o novo CPC, o Código de Processo Civil, determina que você deve, o advogado é o responsável por intimar a testemunha para a audiência. Então o juiz vai, após a sua defesa, a sua manifestação à defesa, vai determinar uma audiência de conciliação e instrução, sendo que você vai então nesse momento apresentar as provas ou especificar as provas e apresentar o nome das testemunhas e posteriormente você vai apresentar, comprovar que você fez a intimação dessas testemunhas. Todos os procedimentos, eu não vou cansar de repetir aqui, todos os procedimentos você deve explicar passo a passo para o seu cliente. Ok? Ele vai ficar muito mais confiante em você, porque você vai estar demonstrando que sabe o trâmite, sabe todos os procedimentos do processo. Então isso é importantíssimo, tá bom? Você não pode, em nenhuma hipótese, dar previsão de data de audiência e data de encerramento do processo. E é comum, você deve estar passado por isso, se não passou ainda, vai passar. O cliente perguntar para você, quanto tempo demora esse processo? Você não pode falar. Também, assim como você não pode prometer causa ganha, não pode prometer resultado. Nada que não dependa de você, você pode prometer. O que você pode prometer para o seu cliente é trabalho. Você pode prometer trabalho, dedicação, tudo aquilo que está já previsto ali no teu contrato com o teu cliente, e você, além de estar previsto no contrato, você vai ter que demonstrar para ele isso
falando para ele, jogando toda a verdade para ele de tudo que pode acontecer. Se por acaso o teu cliente perguntar alguma coisa sobre como é que tem sido as decisões dos juízes, da justiça nesse sentido, não há descrédito nenhum em você pesquisar ali, na frente do cliente, no Google. Tribunal de Justiça do seu Estado, STJ, STF, qual for a tua causa, pesquisa junto com o cliente. Não tem descrédito nenhum. Você não vai demonstrar, eu sei que isso às vezes para o advogado iniciante pode parecer, meu Deus, mas eu já estou inseguro, eu vou demonstrar para o cliente que eu não sei. Não, ao contrário, você quando passar essa situação para o cliente, você vai pesquisar, vai demonstrando para ele, ou ali na hora, ou logo depois você vai passar uma situação mais clara para ele, após a sua pesquisa, demonstra o quê? Demonstra preocupação, demonstra organização, demonstra compromisso com o seu cliente. Qual cliente não quer o advogado comprometido com o caso dele? Pense nisso, pense nisso. Ele vai querer sim um advogado comprometido. Então você vai demonstrar isso e pode pesquisar tranquilamente, tá? O cliente, marque bem isso que eu vou dizer para você. Todo cliente pensa o seguinte: esse advogado é meu, esta causa é a causa da minha vida e eu sou o único cliente desse advogado, ou sou o cliente mais importante desse advogado. E você vai demonstrar isso para ele. Você vai, naquele momento, naquele atendimento, para aquela causa, você é exclusivo. Exclusividade, é isso que o cliente quer. Quem não gosta de exclusividade? De um atendimento, de um acompanhamento, de todo um tratamento exclusivo. Todo mundo gosta, eu, você e o cliente com certeza. Estou passando para você, passo a passo, cada situação que é importante você tratar com o teu cliente, demonstrar para o teu cliente, que vai fazer gerar um contrato muito bom para você. Passando todas as situações, os processos, todo o seu trabalho. Você pode também demonstrar qual é o benefício que o cliente tem. Olha, quais são os desfechos ou os possíveis desfechos daquele caso que ele está trazendo para você. Seja qual for. Olha, depende da prova, depende do andamento, do entendimento do juiz, do entendimento do tribunal, e você vai então ter esse benefício, caso a sua ação seja procedente. Tá? Então você vai demonstrando isso. Tudo que eu mencionei para você, nada mais é do que comunicação. E de quem que é a responsabilidade pela comunicação? É sua. É você que tem que saber se comunicar com o cliente, deixar bem claro para ele, deixar ele confortável e confiante, não de uma causa ganha, mas confiante no advogado, na advogada, naquele profissional, naquela profissional que ele está contratando naquele momento, que você está demonstrando que você é o advogado certo, a advogada certa para defender os interesses dele. Você sempre vai tratar com o seu cliente com muita simplicidade, sem juridiquês. Falar a língua dele, falar todos os termos que ele possa entender do processo. Ah, o processo está concluso, o processo está numa situação que vai com vistas para o Ministério Público. Utilize as palavras simples. Você veja no seu cliente que ele está entendendo o que você está dizendo. Isso é a linguagem, é você colocar o cliente num patamar de responsabilidade, ou um patamar de igualdade, onde você vai demonstrar para o seu cliente que você tem a humildade, a simplicidade de tratar o caso dele. Simplicidade também é importante. Veja bem, nós falamos aqui de várias formas de você se conectar com o seu cliente. Após cada detalhe, cada palavra dessa que eu mencionei para vocês, cada fase dessas que eu mencionei para vocês, o cliente não vai perguntar mais quanto custa o seu serviço.
você sempre vai falar valor e ele vai entender. Olha só quanta coisa, quantos procedimentos, quantos atos são necessários para o seu trabalho ser bem desenvolvido. E o trabalho bem desenvolvido é justamente que você não está interessado só naquele cliente, você está interessado em atender bem aquele cliente vai trazer outros clientes para você, porque essa demonstração de responsabilidade, de compromisso, de simplicidade, essa conexão que você criou com o cliente, ela vai se concluir com um tratamento no contrato muito bom para você. Os seus serviços serão valorizados. Então, quando você passar os seus honorários, o valor dos seus honorários, ele vai estar mais tranquilo, porque está vendo a quantidade de ações que você vai tomar, a quantidade de atos, a preocupação, esse compromisso que você tem com ele. Tudo isso é a forma de você, depois, no final dessa conversa, falar: os meus honorários, o valor dos meus honorários são tantos reais. Posso parcelar, posso pagar à vista, mas esta é uma forma que você vai tratar com ele, lembrando que você tem um escritório que precisa pagar as suas contas, então não trabalhar no começo pelo resultado, somente pelo resultado, porque você precisa fazer o seu escritório acontecer. Você precisa dar uma vida digna para você e para a sua família, e através dos seus honorários, que serão justos, é que você vai conseguir fazer isso. Anote tudo isso que eu falei para você, passo a passo. E vou fazer até aqui um desafio para você. Reveja essas palavras, reveja toda essa a nossa conversa de hoje e vai verificando tudo aquilo, ponto a ponto que eu passei, que vai te comprovar que cada vez mais o cliente vai confiar em você para fazer uma boa contratação. Pode ter certeza. Você seguindo todos esses passos, não tem outra alternativa, não tem outra conclusão a não ser fechar um bom contrato.